Graça e paz, bem-vindo ao AME, que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que nesse tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Hoje, a revelação de Deus para os nossos corações é fé para a justiça. Fé para a justiça. O propósito que nós temos nesta revelação bíblica é para que você entenda o real propósito da fé. Há muitas coisas que são ditas a respeito de fé, e até mesmo se explora a fé para ganhos ou benefícios pessoais. O nosso alvo, o nosso objetivo é trazer uma perspectiva bíblica para o seu coração, no sentido de que você entenda que a fé foi dada a você com um propósito divino de revelar as Escrituras a fim de que você agrade a Deus. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 3, versículo 6, que é o texto base para aquilo que nós vamos estar ministrando ao seu coração hoje. Ela diz o seguinte, Gálatas capítulo 3, versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Veja, a mensagem do Senhor Deus para Abraão foi que Deus lhe daria um filho, e daria um filho com Sara, que era estéril, ela não tinha condições de ter um filho. Mas Deus deu a promessa. Então, mesmo contrário ao fato de Sara ser estéril, Abraão creu. Porém, há um detalhe que nós precisamos entender, e isto vem como a revelação de Deus para nós a respeito da fé. A Bíblia diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado. Essa palavra imputado é uma palavra interessantíssima e precisa ser bem discernida e bem compreendida, porque dela é que nós vamos começar a trabalhar o significado de fé para a justiça. A palavra aqui empregada, ou seja, imputada, é a palavra logizomai, que significa recontar, contar ou computar. Veja bem, levar em conta, fazer um cálculo. Ou seja, de uma forma metafórica, essa palavra é passar para a conta de alguém. Ou seja, algo que passa a ser considerado como ou que é alguma coisa. Isto é, como um benefício para ou equivalente a algo, como ter a força e o peso semelhante. Então veja, no momento em que Deus fala a Abraão, certo? É imputado nele o quê? A fé. E esta fé que é imputada nele mexe com todo o intelecto, com a mente dele. Ele passa a considerar e ver as coisas segundo a palavra. Isso é um mistério. Mas a fé é assim que ela produz as coisas para Deus. Ela vem para que nós agrademos a Deus naquilo que Ele quer fazer. Para que os propósitos divinos aconteçam.
Deus disse: eu quero te dar um filho. Então ele imputa a fé no coração dele, a fé transforma todo o interior daquele homem, traz uma visão poderosíssima na mente dele, ele começa a se considerar o quê? Um homem que vai ter um filho. Então a fé mexe nas nossas considerações, a fé mexe naquilo que eu penso e na forma como eu passo a pensar, eu começo a também agir. Então, é assim que a palavra de Deus diz. Então, no mundo moderno que nós vivemos hoje, existe uma exploração da fé. As pessoas querem ensinar que se você tiver fé, você pode obter coisas. Ou seja, eu preciso de fé para realizar coisas que são do meu interesse. E isso é um engano. Inclusive, muitas pessoas querem ensinar a fé como um meio de você ter prosperidade nesta terra, ou seja, prosperidade de ganhos financeiros, de uma vida melhor ou de coisas parecidas. Veja bem, apesar da fé produzir essas coisas, nós não estamos falando disto. O que nós estamos falando é o real propósito da fé. Para que ela foi te dada e o que ela efetua em tua vida. Então, outros falam que da fé como se ela fosse utilizada para que ela abra meios e caminhos para um sucesso financeiro, um sucesso pessoal, não é? E muitas pessoas estão crendo assim, e quando elas, vamos dizer, têm problemas nas áreas financeiras, elas começam a entender que Deus não as ama, que ela está em falta com Deus. Por quê? Porque está me faltando recurso, porque foi ligado os recursos desta terra à providência divina. Mas será que isto é a vontade de Deus? Será que realmente este é o propósito da fé? Então nós temos que parar, nós temos que olhar nas Escrituras e nós temos que discernir o verdadeiro propósito da fé para o homem. Se o propósito da fé fosse trazer riquezas para o homem, por que então Jesus Cristo, ao conversar com aquele homem jovem, rico, que veio para ele, indagando a Jesus como ele poderia ser salvo, depois que Jesus Cristo diz para ele sobre os mandamentos e ele disse que cumpria todos, Jesus disse: você é um homem que tem cumprido as Escrituras, você tem feito o que tem feito, só lhe falta uma coisa. Ele diz: vai, vende tudo o que você tem, agora não traga para mim. Aqui está um detalhe: dê aos pobres. E aí você vem e me segue. E você vai chegar no reino dos céus. A Bíblia diz que aquele homem foi embora e nunca mais voltou. Por quê? Porque ele é dono de riquezas. Então, a palavra de Deus diz, naquele contexto, diz assim: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Não é impossível, e nós não estamos dizendo que ricos não podem entrar no céu. Ele diz dificilmente. Por quê? Porque as riquezas deste mundo ligam as pessoas a este mundo. Existem as verdadeiras riquezas, existem pessoas que são abençoadíssimas por Deus e conseguem riquezas, mas a fé deles não é depositado nisto. A fé deles é depositado no Senhor Deus Todo-Poderoso, que abre as portas para a riqueza. É diferente. Agora, uma pergunta intrigante é esta: quem deve ter fé para a realização de uma cura? Quem ora ou quem recebe a oração? Você já ouviu essa pergunta? Ou melhor, você já fez essa pergunta? Essa é uma pergunta frequentemente feita entre os evangélicos. Às vezes, quando uma pessoa recebe oração por sua cura e não é curada, a causa desta
falta da cura é colocada sobre a pessoa enferma, como não tendo fé suficiente para a obtenção de sua cura. Será que isto é verdade? E as pessoas baseiam essa afirmação na palavra de Deus, nos evangelhos, quando Jesus Cristo diz, né? E vendo a fé da mulher, ou melhor, ele diz também, e vendo a fé daqueles amigos que trouxeram aquele homem paralítico e o desceram, não é, pelo teto da casa, vendo a fé. Mas como que Jesus via a fé? Na atitude das pessoas. Mas olha, eles não trouxeram os homens até Jesus Cristo porque eles criam que aquele homem seria curado. Eles trouxeram aquele homem para Jesus porque entendiam que Jesus podia curá-lo. O homem não tinha essa fé de ser curado. Mas ele tinha fé de que se eles levassem ele a Jesus, Jesus o curaria. É um pouco sutil isto para você entender. Eu ter fé que isto acontece aqui, então eu vou exercer um poder mental para que isso aconteça. Outra coisa é eu crer que o Senhor Jesus Cristo é poderoso para curar qualquer coisa e Ele me disse para eu curar. Então eu vou na palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso e crendo nele. Então a fé libera o poder para a cura da pessoa. É a minha fé nele que libera o poder de cura para a pessoa. Não é minha fé de que aquela pessoa vai ser curada, e nem a fé daquela pessoa para ser curada, mas a fé em Jesus para ser curada. A fé nos foi dada por Deus com uma finalidade muito específica. E qual é essa finalidade? A fé nos foi dada por Deus com a finalidade de conduzir o crente a viver e alcançar a justiça de Deus segundo as suas preciosas promessas. Aleluia! O justo viverá pela fé. Veja bem, nossa vida é todinha um ato de fé. É a força que nos conduz nos mandamentos divinos, é a força que nos diz Ele é real, é a força que nos diz que Ele existe. A fé não duvida. Então, quanto mais fé nós temos na revelação divina, mais poder ela libera através de nós para as coisas do reino de Deus. Então, o propósito desta fé é este. Em 2 Pedro, no capítulo 1, versículos de 5 a 8, nós vemos este ensino, não é, do apóstolo Pedro, na sua carta, capítulo 1, versículos 3 e 5 a 5. Ele diz o seguinte: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas, ou seja, pelas promessas, veja bem, nós possamos nos tornar coparticipantes da natureza divina. Não é para nos enriquecer ou para termos posses nesse mundo, mas o propósito da sua fé e da minha fé é trazer para dentro da minha constituição humana a natureza divina. Então, ela diz ainda, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Entende? Por isso vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a fé. Aqui está o segredo, o mistério desta revelação. Associe com a
fé, a virtude, o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança vem a piedade, a aparência com Jesus Cristo, a fraternidade e, acima de tudo isso, o amor. Então, o que é que nos leva a esse caminho de excelência? A fé. Para que em tudo nós agrademos a Deus. Esse é o propósito, é o fundamento básico. Nós somos salvos pela graça, pela influência divina, e a força que nos leva a dar testemunho desta verdade e a viver cada revelação dela chama-se fé. Então, a palavra de Deus nos dá esta visão clara, essa visão linda, essa visão poderosa de que a fé é para agradar a Deus em todos os aspectos que as suas Escrituras nos revelam. Eu concluo dizendo o seguinte, que a força motriz que gera mudanças, essa força motriz que faz com que o Evangelho se torne uma carta viva dentro dos nossos espíritos e em nossos corações, é a fé. Por isso que nós estamos revelando a você que o propósito básico, fundamental da fé vir ser estabelecida no teu coração é para que a justiça de Deus seja operada em cada um de nós. Será que isso é suficiente para você? Veja, quando eu vivo em Cristo, Cristo vive em mim. A Bíblia me garante. As próprias palavras de Jesus Cristo me garantem. Pediremos ao Pai o que quisermos, e isto será feito a nós. Então veja, se eu tenho fé para agradar a Deus em todas as coisas, se eu tenho fé para guardar essa palavra e viver essa palavra, então, consequentemente, o reino de Deus providencia aquilo que eu peço. Eu não vou querer fé para ter coisas. Eu preciso de fé para agradar ao meu Deus, viver em obediência a Ele, viver na palavra dEle, e a palavra dEle está em mim. Isto me coloca numa situação de justiça perante Deus. E a Bíblia diz que as mãos de Deus estão estendidas para o justo e os seus ouvidos abertos para as suas orações. E se cumpre também a palavra de Jesus. Meu Pai quer que você dê muito fruto, porque a fé, produzindo a justiça de Deus, a própria justiça de Deus nos faz produzir fruto. E o vosso fruto permaneça, para que, ou a fim de que, tudo que vocês pedirem ao Pai, Ele vos conceda. Por quê? Porque tudo que vier do Pai, num estado de graça que você está perante Deus, justificado perante o Senhor, você vai usar isso para a honra e glória do nome de Jesus Cristo nessa terra. A fé é esta força motriz, é esta força geradora do poder de Deus em nossas vidas. É o poder de Deus agindo em nosso interior, segundo o quê? A revelação do Evangelho que foi entregue à Igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fé é para agradarmos a Deus. A fé é para a nossa justificação. A fé é a força que opera em nós as revelações trazidas pela graça de Jesus Cristo, o Espírito Santo em nossos corações. Que Deus nos abençoe e que você seja o portador de uma fé inabalável, cheia da glória de Deus. Amém.